Estamos iniciando a nossa aula número 151 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Mas estamos nos detendo num bloco da fé, que é o capítulo 19 desse livro, A Fé Transporta Montanhas. E nesse bloco desenvolvemos um trabalho que nós consideramos original, que começa com o mosaísmo Moisés no Monte Sinai, até as eclésias de Paulo, as igrejas que Paulo fundou. Esse é o percurso da fé, as passadas da fé, que nós estamos alinhando dia a dia, após evento, de Moisés a Paulo. Na aula passada, nós vimos que a escolha do destino que o indivíduo vai ter na Terra é um fato relativo, não é absoluto. Vimos que o livre-arbítrio, interagindo com a lei da causa e efeito e com os fatores que o indivíduo pede para reencarnar, que fatores são esses que ele decide no mundo espiritual? Ele escolhe o sexo dele, ele escolhe a nacionalidade dele, ele escolhe a família dele, o casamento, os filhos, ele escolhe a estrutura psico-orgânica dele, quer dizer, a genética dele, a organicidade dele, a fisiologia dele, o estado de saúde dele. Ele escolhe as condições socioeconômicas, se ele vai viver num ambiente mais rico ou pobre. Ele escolhe o nível intelectual que ele vai ter, no sentido de entrar no meio cultural. Quer dizer, se ele vai ser um indivíduo que vai ter instrução ou não, vai ter essa oportunidade. Escolhe a sua profissão, teoricamente, e o propósito de vida, que é o sentido maior dessa linha diretriz da reencarnação. Bom, ao escolher esses itens, como se fossem diversos segmentos de uma roupa, ele encarna, já com esse, eu diria, aparelhamento. E após isso, então ele vai se debruçar sobre as experiências da vida. E essas experiências da vida vão depender do exercício do seu livre-arbítrio, da sua vontade, da sua responsabilidade, enfim. No caso específico de Saulo, a missão dele, nesse caso, ele já era bem dotado intelectualmente, doutor da lei, tinha recurso financeiro, era um homem saudável, jovem, enfim, tinha todas as condições de conduzir o judaísmo a uma sincretização com o evangelho inicial. Ele fracassa num determinado momento, num primeiro movimento, quando ele se torna um homem, ele vem com a sua natureza orgulhosa, prepotente, e ele invadindo, né, as leis divinas, ele propicia a morte de Estevão, o esquartejamento, o suplício de Estevão. Ele persegue os primeiros evangélicos, que ainda não seriam cristãos. Ele é violento, ele é truculento, e ele arranja, consegue falsos testemunhos de um amigo dele chamado Neemias para depor contra Estevão no Sinédrio, que é o grande órgão organizador do clero judaico. Então, Paulo, nessa missão, nessa primeira fase, ele fracassa. Ele fracassa. Mas vai ter a segunda movimentação, quando ele será convertido na estrada de Damasco. Isso é um outro aspecto. Mas para entendermos melhor o exemplo de uma missão, eu tomei aqui das obras póstumas de Allan Kardec, CELD, Centro Espírita Leon Denis, 2011, páginas 280 a 282, a missão de Allan Kardec. Diz assim, obras póstumas: na casa do Senhor C, assina, médium,
a senhora Aline C. Data: 12 de junho de 1856. Minha missão. Minha missão. Pergunta. Ele pergunta ao Espírito de verdade. Espírito de verdade, nós vamos ver que é Jesus. Mas não, vocês vão perguntar, mas Jesus estava lá na Aline C? Não precisa ser ele. Pode ser um preposto dele, alguém em nome dele. Enfim. Mas isso vem sob o comando específico de Jesus. Se é preposto, se é representante, se é ele, isso nesse caso é secundário. O que interessa é o conteúdo da mensagem, o teor dela. Pergunta: a Espírito da Verdade. Bom Espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, peço-vos, se é uma prova para o meu amor próprio, ele questiona. Tenho que, com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação da verdade, porém, do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande, e não compreenderia o que poderia justificar em mim tamanho favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não tenho. Essa é a introdução dele. Pergunta. Resposta do Espírito de Verdade. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo muita discrição se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que hoje não compreendes. Não te esqueças que pode triunfar como podes falir. Preste atenção, alunos. Não te esqueças que pode triunfar como falir. É o livre-arbítrio. Um ou outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não repousam sobre a cabeça de nenhum homem. Então, o Espírito de Verdade diz assim, você pode falir ou você pode vencer. Se você falir, Deus colocará outro. Os desígnios de Deus não repousam sobre a cabeça de nenhum homem. Olha que profundidade. Não fala, pois, jamais da tua missão. Seria o medo de fazê-la fracassar. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada, e nada fizeste ainda. Aí é o pragmatismo de todos nós. Você vai justificar a tua missão pela tua obra. Você não fez nada, como é que você pode justificar? Se a cumprides, os próprios homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, pois é pelos frutos que se reconhece a qualidade das árvores. É o pragmatismo. Tudo bem. Essa é a primeira introdução feita por Kardec e a resposta do Espírito de Verdade. Pergunta. Certamente não tenho desejo algum de vangloriar-me de uma missão na qual creio eu mesmo com dificuldade. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, reclamo vossa assistência e dos bons espíritos para ajudar-me a sustentarem-me na minha tarefa. Resposta. Nossa assistência não te faltarás, mas ela será inútil se de teu lado não fizeres o que é necessário. Tens teu livre-arbítrio. Cabe a ti usares como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Então, essa passagem é tão importante porque mostra a interação do professor Kardec com as entidades espirituais. Ele não é um ser passivo que diz, eu só vou fazer o que o espírito mandar. Eu vou me consultar com o espírito que decide. Não. Não. Ele tem que ter virtudes, tem que ter qualidades. Ele tem que ter aptidões, tem que ter condição, capacitação para representar essa missão. Ele não é uma planta que vai ser regada e conduzida por um espírito mentor e ser levada a vida toda. Obviamente, há médiuns que dizem, eu vou consultar o fulano, o que o fulano disser. Realmente, esse médium é um médium, mas não pode ser efetivamente o homem que vai liderar uma transformação moral, ter o peso de modificar tantos juízos de valores
sobretudo na religião. Então, Allan Kardec mostra que ele é ativo, que ele tem que ter a conduta dele. Deus assinala que se ele fracassar, outro irá substituí-lo. E mais, Deus diz, o Espírito de Verdade diz, exercita o teu livre-arbítrio. Você pode caminhar ou não. Quer dizer, ele coloca o peso, o Espírito de Verdade coloca o peso, a responsabilidade em Kardec. Isso é diferente do que vocês estão estudando na doutrina espírita brasileira. Em relação a muitos médios, eu vou procurar fulano, fulana, enfim, fulano é que vai responder por mim. Isso não pode ser. Nós temos que assumir nosso livre-arbítrio, a nossa própria identidade, e com ela comandarmos aquilo que é necessário para o bem comum, se formos abnegados, justos e bons. É isso. E lá em Paulo não tinha essa visão, tinha essa capacitação ainda de Kardec, não tinha. Mas são 1857 anos após, é óbvio. Ali coisas estavam engatinhando, muita coisa estava engatinhando. Mas o importante é nós seguirmos essa linha de pensamento, que eu peço que vocês me acompanhem. Sem criticar nenhum médico que vai pedir a O, pedir a B. Ele acha que deve pedir, deve, mas isso aqui, segundo o professor, não é assim, segundo a doutrina, também definitivamente não é assim. Resposta do Espírito, da Verdade. Nossa assistência não te faltará, mas ela será inútil se de teu lado não fizeres o que é necessário. Aí, responsabilidade para ele. Eu já li isso, né? Tens livre-arbítrio. Enfim. Agora, outra pergunta. Quais as causas que poderiam fazer-me fracassar? Allan Kardec é muito inteligente, né? Seria insuficiência das minhas capacidades? Eu não teria condição? Não, resposta. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos, quer dizer, de pedras de tropeço e perigos. A tua é rude, previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Que missão? Reformar, abalar o mundo inteiro com essa nova concepção espírita. Não penses que te bastará publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, eu diria centenas de livros, e ficares tranquilamente em casa. Ser-te-á preciso expor tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. É o ódio dos reformadores, eles sofrem sempre assim. Inimigos encarniçados, cruéis, obstinados. Conjurarão tua perda. Estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais devotados. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Sucumbirás mais de uma vez sob o peso da fadiga. Numa palavra, serás uma luta quase constante que terá de sustentar e com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Que coisa! Pois sem isso viverias muito mais tempo. Então, é uma missão dura. Kardec vai enfrentar só dificuldades. Pois bem, não poucos recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sob seus passos plantas agrestes, pedras pontiagudas e serpentes. Aí continua o Espírito da Verdade dizendo as qualidades que o líder tem que ter. Líder desse tipo de reformação de uma doutrina. Para tais missões não basta inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus é preciso ser humilde. Inteligência não é suficiente. A modéstia e o desinteresse, pois ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso ter coragem.
perseverança e uma firmeza inabalável. Tem que ser corajoso. É preciso também prudência e trato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhe comprometer o êxito através de medidas e palavras fora do tempo, intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação, estar pronto para todos os sacrifícios. Conclui o Espírito de Verdade. Vês que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então, cai as ideias, os conceitos, as aparências de dizer que Allan Kardec sentou na sua mesa de trabalho e foi escrevendo toda a doutrina espírita passivamente, deixando aquilo ser construído. E ele recebendo dos espíritos que Allan Kardec era o médium, fazia tudo. Não existe isso para o líder, nesse caso. E ele trabalhava pela intuição. Ele recebia compilações diversas, escritos diversos de diversos médiuns. Ele cruzava essas informações e via se tinham identificação no seu teor. Após identificação no seu teor, ele fazia uma avaliação crítica e racional sobre o que estava ali, escrito em termos de moral, de conhecimento, em termos de precisão intelectual. Ele não era um médium passivo e nem era um médium. Entendam que a liderança subentende essas qualidades, essa atividade, mais uma vez, proativa. E a responsabilidade. Veja que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. A missão de Paulo dependia dele. Essa é a primeira missão. Preste atenção. Bom, aí Allan Kardec responde: Espírito de Verdade, agradeço vossos sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição, sem ideia preconcebida. Ele não tem ideia preconcebida. Senhor, se vos dignaste a lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. Ele submete a vontade maior. Minha vida está nas vossas mãos. Disponhais do vosso selo. Reconheço minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Minha boa vontade não falhará. Minhas forças, porém, talvez me traiam. Supri minha insuficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. É isso que ele pede. Ele só pede duas coisas: força. E é isso que nós temos que entender na vida. A gente tem que pedir aos espíritos que nos dê força física e força moral. Nós não somos aqui para ser, não nascemos para ser paparicados por espíritos e jogar todos os nossos problemas lá para o alto resolver. Não é isso do espiritismo kardecista. Não é isso. Nesse espiritismo mítico, em que os espíritos parecem deuses do Olimpo antigo, da Grécia. Sustentai-me nos momentos difíceis, isso, Allan Kardec, e com a vossa ajuda, e os vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder aos vossos desígnios. Então, é isso que ele colocou e pediu nesse momento como missão. Vocês entenderam? Vamos fazer uma recapitulação para fins didáticos de tudo que Allan Kardec precisa como líder que se vai constituir. O Espírito de Verdade recorda, enfatiza as linhas gerais das provas e a forma de conduta com as melhores qualidades e virtudes. Tudo a ser seguido por Allan Kardec ressalta e dá ênfase efetivamente à lei do livre-arbítrio, como Jesus também deu quando nós lemos ontem em Mateus 20, 20 e 23, sobre Tiago e João.
Vocês estão entendendo a gravidade e a segurança desse texto. Então vamos recapitular o que o Espírito da Verdade disse que são as qualidades do líder. Descrição: guardar sob segredo os fatos ligados à sua missão. Não pode falar. Livre-arbítrio: pode triunfar como pode falir. Substituição: caso fracasse, outro vos substituirá. Sabedoria de Deus: os desígnios de Deus não repousam sobre a cabeça de nenhum homem. Reitera a descrição: não falar da missão seria um meio de fazê-la fracassar. A verdade pragmática, aquela que se traduz em resultados imediatos. Se cumprires a missão, os próprios homens saberão conhecê-la, e pelo fruto que se reconhece a qualidade da árvore. Reitero o livre-arbítrio. Tens teu livre-arbítrio, cabe a ti usares como entenderes. Respeita a soberania do livre-arbítrio. Nenhum homem é constrangido a fazer qualquer coisa. Livre-arbítrio. Missão dos reformadores está cheia de obstáculos, dificuldades. Os efeitos da doutrina: abalar e transformar o mundo. Reação a Allan Kardec e a doutrina como todo inovador. Ódios terríveis, inimigos encarniçados, malevolência, calúnia, traição, adulteração das falas e das instruções. Isso a gente está vendo aqui no Brasil, a gente vê isso. A gente vê que está tudo adulterado, boa parte do que a Kardec disse não passa. Não passa nos palestras. Isso aí parece algo novo, mas não é. É antigo. Luta constante, sacrifício da saúde e até da vida. Qualidades próprias para a missão dessa grandeza. Agradar a Deus pela humildade, modéstia, desinteresse. Não basta só a inteligência nem a loquacidade verbal. Lutar contra os homens, coragem, perseverança, firmeza inabalável. Prudência, evitar precipitações, impetuosidade. Devotamento, abnegação, espírito de sacrifício. Vês que a tua missão está subordinada a condições que exclusivamente dependem de ti. Então, foi esse texto que consta do livro Obras Póstumas, na edição da CELD, Minha Missão. Eu já dei o número da página no início da aula, e eu espero que vocês tenham recebido com muita alegria essas informações que surgiram sob a liderança de Kardec e comecem realmente, aqueles que não estudaram, a entender o que é o trabalho de um líder de ordem filosófica, moral, que vai transformar muitos conceitos religiosos, como Allan Kardec o fez, junto com os Espíritos da Verdade e sob a liderança maior e última de Jesus. Paulo Apóstolo também tinha a sua missão, que é o nosso texto também. Como nós vimos, ele recebeu todas as prerrogativas e qualidades para fazer essa evolução do judaísmo para evangelhos de Jesus, fazendo os acréscimos necessários, sem negar as leis e os profetas, mas ele, no final, nós vamos ver que ele nega a lei, ele nega boa parte dos profetas. Ele vai criar, ele mesmo, Paulo, uma doutrina dele, a doutrina paulina, que muitas vezes diverge daquilo que Jesus disse. Então eu friso aqui com muito amor no coração. Uma coisa é o que Jesus disse. Uma coisa são os seus evangelhos de amor. Outra coisa são os textos dos seus seguidores, as epístolas de Pedro, as epístolas de Paulo, as epístolas de Tiago. Outra coisa são textos dos seus discípulos, mas o Mestre é um só, porque ele consagrava o caminho e a verdade e a vida. Seus discípulos não tinham chegado a essa grandeza e, portanto, seus textos, como os textos paulinos, desvirtuaram muitas coisas que Jesus
colocou. Portanto, a alegria nossa é colocar também para vocês a verdade. Tenham um bom dia. Flores, camarão, eu gosto do camarão aqui, camarão amarelo.